Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui, mais um vídeo no canal e hoje agora falando sobre a lição de número 13, que tem como tema, né, o mundo de Deus no mundo dos homens. Essa lição ela está prevista para estrear no dia 24 nas EBD, né? 24 de setembro, e vai trazer essa temática. O textuário da lição diz o seguinte, ó: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 21, 23. A verdade prática diz assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Bem, a leitura bíblica em classe dessa lição se encontra em Mateus capítulo 1, verso 21 ao 23 e em Gálatas capítulo 4, verso 3 ao 7. Nós temos aqui os irmãos sugeridos, né, dessa lição, que é o 147, o 248 e o 407 da harpa cristã, da Assembleia de Deus. Bem, aqui a apresentação da lição, com relação aos seus objetivos, é, primeiro, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Segundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. E terceiro, assinalar os males de uma vida no mundo. Assinalar os males de uma vida no mundo. Vamos lá para a introdução, para poder estar já discutindo aqui algumas coisas importantes. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, verso 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Ponto. Essa aqui é a introdução. É importante, talvez, a gente já pensar um pouquinho nessa palavra aqui, dispensação, que, como vocês viram, ela está tanto na verdade prática como na introdução aqui da prezada lição. O que ocorre? Dentro do aspecto das igrejas, vamos colocar assim, do entendimento, que vai estar ligado mais a uma questão de, como é o nome da escatologia, vai estar ligado a essa questão escatológica, onde vai ter basicamente dois entendimentos, principais pelo menos, que é o entendimento dispensacionalista e o entendimento aliancista. Então, é importante a gente tentar entender um pouco esses dois termos. Não são coisas necessariamente fáceis, porque está dentro do contexto escatológico, o entendimento, as ideias, e a escatologia é um assunto bem nebuloso, vamos dizer assim, do ensino cristão, tá? É complexo, é difícil, mas não é impossível da gente ter uma posição. Cabe aqui ressaltar que as igrejas, né, algumas denominações seguem ou o aliancismo ou o dispensacionalismo. Aí daí a gente vai lembrar também das outras coisas, que é o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, os 1000 anos, o milênio, ele é pré-milenista ou ele é amilenista, enfim. São coisas dentro do mundo da escatologia que não são fáceis, mas cabe aqui, e quem é, logicamente, professor de escola bíblica, buscar saber dessas posições, né? Mas vamos lá, continuando aqui, né? Então, o ponto 1 da lição de hoje trata assim: o reino de Deus no mundo. Aí o ponto 1 é a encarnação de Cristo. É o primeiro tópico desse ponto 1. Bem, a gente já sabe que pela Bíblia, a encarnação do Senhor Jesus, de Cristo, não é importante, e aconteceu de uma maneira sobrenatural, certo? Envolveu, logicamente, um humano, que é a Maria, e também envolveu também um sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, ok? Então, este momento aí que demarcou a encarnação de Cristo, a encarnação de Cristo. Uma coisa muito importante aqui, que eu gostei de chamar, eu quero chamar a atenção, é quando ele vai falar logo no finalzinho desse tópico sobre, de modo que ele quem Jesus participou da nossa natureza. Oh Deus, né? Deus participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Isso daqui é uma coisa importante também, em que sentido? E o porquê? Veja, todo pecado do Antigo Testamento, ele requeria sacrifícios, ok? E esse sacrifício era anual, como a gente percebe pela leitura da Bíblia. Como o sacrifício de Jesus,
é um sacrifício mais excelente, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro, é um sacrifício humano e divino, ok? Uma questão humana, isso traz uma referência a gente entender que ele morreu por nós, né? Um ser humano morrendo para expiar outros seres humanos. Então aqui cabe, né? Dentro desse sentido, fica uma boa compreensão. E segundo, porque ele também era ser humano, mas também é o próprio Deus, ou era Deus, e é Deus, continua sendo, né? Então isso quer dizer que também o sacrifício dele é perfeito, não é? É eterno, é suficiente. E isso é bem importante. O ponto 2 fala sobre a mensagem do reino. A mensagem do reino de Deus. Jesus Cristo, ele pregou. Ele disse, olha, o reino de Deus é chegado. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E outro sim na passagem da palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, poder no Espírito Santo. Mas enfim, então, a mensagem do reino é de arrependimento, é de mudança, é de buscar uma mudança para poder se enquadrar dentro daquilo que o Senhor ele quer para nossas vidas. Isso é muito importante. Então, é uma mudança de pensamento, de entendimento, de visão. O que é certo, o que é errado, quem determina? Jesus. Jesus que diz o que é certo e o que é errado. O que vale mais e o que vale menos. Não sou eu. Não é um pastor. Não é nenhum religioso. É o Senhor Jesus Cristo. E a igreja segue isso. O ponto 3 desse primeiro tópico é os valores do reino. E aqui cabe uma exploração bem importante. Os valores do reino, ele é descrito no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Vai falar sobre temperança, é o controle, né, de si mesmo. Fuga da imoralidade, ou seja, ser moral, né? Indissolubilidade, indissolubilidade, né? A honestidade no falar, ou seja, não mentir, não enganar, não revidar as ofensas. Isso está em Mateus capítulo 5 ao 7, tá? Sobre esmola, oração, jejum. E com que tipo de intenção eu estou fazendo isso? Com oração, exposição. Não julgar os outros, já em Mateus capítulo 7, não julgueis para que vocês não sejam julgados. O alerta sobre os dois caminhos, o caminho da porta estreita, o caminho da porta larga, como a gente sabe. Uma advertência contra falsos mestres. A exortação, enfim, uma série de coisas que são importantes e relevantes para nós entendermos. Então, os valores do reino de Deus é tudo isso e um pouco mais, certo? Lá em Gálatas a gente vai ler também sobre os frutos do Espírito Santo, que são, em contrapartida, a mesma coisa que isso daqui, só que de outra maneira, esboçada de outra maneira, não é? Então, são valores imutáveis, são valores inegociáveis, são valores que precisam fazer parte de todo aquele que está no reino de Deus. Esse reino de Deus, como eu disse, ele não é deste mundo. Lembra que quando perguntaram a Jesus, quando ele estava ali sendo interrogado, julgado, falou assim, olha, ele é o rei, está dizendo que é rei dos judeus e tal. Jesus falou assim, o meu reino não é desse mundo. E daí a gente começa a ver, ou entender, e alargar o pensamento para a perspectiva do seguinte. Vários textos do apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, a nossa cidadania é dos céus. A nossa cidade não é essa. Nosso reino não é esse. Por quê? O que caracteriza um reino? Logicamente, um rei, súditos e regras, que logicamente vai ser o regimento desse reinado. E quem é o nosso rei? Jesus. Quem são os súditos? Somos nós. E onde está a regra? Na palavra de Deus, que são essas que Jesus falou. E quando a gente aceita isso, entende isso, a gente passa, logicamente, a viver agora de acordo com a vontade e com as regras do reino, e não com as nossas regras. E existe o que ele chamou aqui, o comentarista de bênção, já o tópico 2, as bênçãos de uma vida do reino. Qual é a primeira bênção que ele destaca aqui? A remissão dos pecados. Todos aqueles que vivem no reino de Jesus, no reino de Deus, no reino dos céus, ele tem a remissão dos pecados, que é o perdão dos seus pecados. Sabe? E isto é extremamente necessário e importante. E quem não vive no reino de Deus, veja, você pode pensar que está no reino e você pode não estar no reino.
Mesmo exemplo de algumas coisas que eu já falei em algum vídeo passado. Um exemplo, você está na igreja, mas você não é igreja. Você está na comunidade dos salvos, mas você não é salvo. Então, ter a remissão dos pecados é para quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É o passo inicial, arrependimento e reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. É o passo inicial. O comentarista traz aqui uma questão que é interessante e talvez um pouco problemática, né? Que é assim, nesse tópico com remissão dos pecados, ele vai dizer assim, ó, isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de grego era limitada, legalista e supersticiosa. Eu acho um pouco problemático colocar essa questão supersticiosa para os judeus. Os gregos tudo bem, né? E Paulo, quando foi lá em Atenas, se não estiver enganado, capítulo 16, a Bíblia vai falar que ele realmente teve essa impressão deles, né? Nesse sentido. Mas os judeus, eu acho complicado colocar isso no peso nas costas dos judeus, porque os judeus conheciam a Deus. Ah, não, porque os judeus eram legalistas, não sei o que e tal. Não, é verdade, os judeus também eram legalistas, mas os judeus, eles conheciam a Deus. Lembra dos pais do João Batista? Pessoas totalmente temente a Deus. Será que a gente vai colocar esse peso de supersticiosos na costa deles? Ou dessa questão de ser legalistas, como se eles não tivessem uma intimidade, uma revelação de Deus, um entendimento de Deus pessoal correto, digno e louvável, quando a própria Bíblia diz que eles tinham. Eu estou logicamente aqui questionando e abrindo essa percepção aqui, porque, veja, eu não posso contradizer a Bíblia nem contra a Bíblia, mas contra os comentaristas, às vezes eu posso discordar. Isso é importante, como pessoas que têm um nível de maturidade em saber que outras pessoas não são porta-vozes direto de Deus com relação ao entendimento, né? Não quer dizer que tudo que eles dizem está certo. Então, me pareceu aqui que foi um pouco tendencioso e talvez que saiu do limiar do correto chamar e colocar os judeus também em pé de igualdade com os gregos em falar que eles eram também supersticiosos. Cuidado, muitos judeus, muitos, não sei pouco não, mas muitos judeus, eles continuam servindo a Deus e adorando a Deus e tal, ok? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nem tudo a gente deve estar também generalizando para dizer que todo mundo daquele grupo, daquele segmento, daquela posição ali é assim ou assado. Não é. Mas continuando, então Deus, ele redime a nós, pecadores, e isso é uma bênção, uma bênção. A palavra de Deus vai dizer que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Mais uma vez, a palavra reino entrando em xeque aí para falar sobre essa perspectiva. Ponto 2 aqui, adotados e herdeiros de Cristo. Outra bênção de quem está no reino de Deus é ser adotado e herdeiro das bênçãos, das promessas de Deus. Isso a gente vai ler em Colossenses, a gente vai ter referência lá em Colossenses 1:21, Romanos 8:29, Apocalipse 2:17. Deus ele nos adotou por meio de Cristo Jesus. Galatas 4:7 também vai estar referindo a essa questão. E nós precisamos entender, logicamente, que isso é uma coisa dita do mundo espiritual ou da parte de Deus, de uma revelação não meramente, como eu posso dizer, tipo um reino, um reino factual, né? Um reino de concreto, tipo o reinado dos judeus, dos hebreus, o reinado de Davi, esse reinado. Mas nesse sentido de um reinado realmente espiritual. Nós nos tornamos filhos de Deus quando somos guiados pelo Espírito Santo. Isso está em Romanos, né? Nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. Isso daí está em Gálatas, capítulo 4. E nós recebemos de Deus as promessas de Deus. Isso também continua em Gálatas. Isso é importante porque Deus ele resolveu agir assim para conosco, ok? Que nós antes éramos, nós gentios, né? Nós éramos inimigos de Deus, mas quando aceitamos as palavras do Evangelho de Jesus Cristo e a sua tão bondosa salvação, a gente passa de inimigos para filhos adotados por Deus. E isso é muito importante. Outra coisa importante também, e já indo para o ponto 3, é os males de uma vida no mundo. Quais são os males? Lógico que se tem as bênçãos da vida no mundo, vai ter os males. E os males é a escravidão do pecado. O pecado, ele escraviza as pessoas a viverem de uma maneira que, muitas vezes, até elas gostam um pouco, mas de uma maneira que desagrada plenamente e totalmente a Deus. E ser escravo de maneira nenhuma é algo bom, né? Ser escravo não é bom.
Quer dizer que você está subjugado pelo seu Senhor, né? E a sua vontade, ela é escrava, ela é dominada pelo que o seu Senhor quer. No caso do escravo pelo pecado, é de quem está sob o senhorio do pecado, né? Quem vive no pecado são pessoas que não conseguem dizer não a práticas pecaminosas, não conseguem lutar contra e acabam sendo, como um exemplo, pessoas que são viciadas em drogas, em bebida alcoólica e tal, pessoas que vivem roubando, e depois vai presa, lógico, né? E é certo que isso assim seja. Pessoas que vivem, às vezes, matando pessoas também, os assassinos, pessoas que não valorizam a vida, pessoas que, é, enfim, são legalistas com relação a aborto, a muitas coisas. Então, essas pessoas que vivem nesse pensamento, elas são escravas desse pecado, elas estão cativas a eles. E só pode realmente se desvencilhar quando a pregação do evangelho chega no coração deles e a luz do Espírito Santo começa a lançar agora discernimento espiritual, falando, oh, isso aqui não é certo, isso aqui é errado, e a pessoa começa agora a poder distinguir, com a ajuda do Espírito Santo, o que é certo e o que não é, e depois dali também vai ter uma questão de aceitar, não aceitar, ir adiante, não ir, sobre a influência do Espírito Santo, né? Sobre a iluminação do Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e da morte. Então, a escravidão do pecado. O segundo mal, que também ele destaca aqui, é filhos da ira e da condenação eterna. Qual é o segundo mal? Quem não está no reino de Deus. Então, veja, o segundo mal é filhos da ira e da condenação. Quando nós estávamos longe do Senhor Jesus Cristo, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos em inimizades para com Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado nos deixa em inimizade com Deus. É por isso que toda vez, logicamente, que o pessoal pecava também, tinha que realmente sacrificar para apaziguar a ira de Deus. E outra coisa é a condenação eterna. É outro mal de quem vive fora do reino de Deus. É a condenação eterna. Isso é expressado na palavra de Deus em João, capítulo 3. Quem não, quem não crê já está condenado. Veja que coisa interessante, importante, né? Por quê? Quem não crê em Deus, quem não crê na salvação de Jesus, quem não teve nenhum tipo de revelação de Deus, essa pessoa está em descrença e vivendo a sua vida longe do padrão de Deus. Então, logicamente, vai ser condenada. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, então veja que essa lição até aqui mesmo, o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem realmente para dar essa oportunidade e possibilidade das pessoas poderem ser salvas. Ser salvas. Então, veja, questão de reino. O que é importante talvez a gente lembrar, talvez a gente fazer uma perspectiva histórica de reinado ou do reino de Deus. Lembra que o reinado de Deus aconteceu lá no Israel antigo, ok? Quando Deus era o que mandava, Deus era o que ordenava, quando o povo de Israel era uma sociedade teocrática, assim dizendo, e depois ele passa por uma questão monárquica, mas ainda sendo regida pela palavra de Deus, pela revelação de Deus. Isso vai mudar depois, é lógico, com os vários erros dos próprios reis. Aí acabou-se o reinado, veio a destruição, veio tudo aquilo, como a gente já sabe. E o que acontece? O que vem depois disso? Jesus Cristo aparece depois de muito tempo e agora pregando sobre um novo reino, sobre um novo período, sobre um novo momento. E esse reino, mais uma vez, não é algo material, político, mas espiritual e com regras e condutas e ética a respeito de Jesus e da vontade de Deus. Lembra também, é importante talvez citar aqui, que vai ter também o reino milenial de Cristo na Terra, que é outra coisa complicada também. Mas, mas é importante, e até eu estava lendo ali o Teologia Sistemática do Erickson, né? Millard J. Erickson, ele vai dizer que o crente realmente ele vive, entre aspas, em dois mundos, porque ele vai para a igreja, ele vai para a casa de Deus e ele aprende muita coisa de Deus. E quando ele vai para a sociedade, ele vê que tem muita coisa diferente disso. Então é dois mundos, dois pensamentos. É o mundo de Deus no mundo dos homens. É a vontade de Deus revelada dentro desse mundo pecaminoso. É o querer de Deus dentro dessa sociedade que infelizmente muitas vezes está nas trevas dos pecados e da condenação. Né? Mas Cristo Jesus pode brilhar também no coração dessas pessoas e eles também podem se converter e perceber a grandeza
o amor, o cuidado de Deus e o carinho dele pela nossa vida. Então é isso. Você é um cidadão dos céus, vivendo no mundo, né? Vivendo na sociedade desse mundo pecaminoso. Mas não deixe que essa segunda coisa ela influencie na primeira, que é o reino de Deus. Faça o contrário, que o reino de Deus, pela sua vida, influencie no mundo dos homens e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Então é isso, pessoal. Curte, comenta e até o próximo vídeo, se Deus permitir.